Pessoal, quando a gente falou de primeira revolução industrial, a gente estava falando de um fenômeno, de um processo que ocorreu especialmente na Inglaterra, certo? E que não ganhou tão rápido o resto do mundo. As consequências dele foram sentidas nesse resto do mundo, mas o processo da revolução industrial em si não conquistou. As consequências dele sim, mas o processo não. Essa modernização não aconteceu de uma forma homogênea, nem no mundo, nem na Europa. Então, essa segunda revolução industrial, que vai começar na metade do século XIX, ela vai ser um novo período de industrialização que, embora aconteça inicialmente na Inglaterra, vai se expandir para outros países. Então, contexto. Iniciada no século XIX, entre 1850. A partir de 1850, vamos lá. Também tem início na Inglaterra, mas se expande para outros países. E o que essa segunda revolução industrial ela faz para a gente? Ela vai marcar um aprimoramento daquilo que surgiu com a primeira. Tanto as técnicas, quanto os meios de produção, quanto os próprios usos de máquina, tudo isso vai sofrer uma melhora nesse período. O trabalho vai se tornar mais racionalizado, a produção industrial vai ser mais organizada, vai ter uma expansão dos meios de transporte, das próprias ferrovias, então, e a descoberta de novas fontes energéticas também. Então aqui ela é marcada por aprimoramento técnico das máquinas, dos modos de produção, a expansão para outros países que não a Inglaterra, sobretudo os Estados Unidos, ok? França, Rússia, Japão e a Alemanha. Isso vai ser importante, especialmente essa Alemanha aí. A gente vai ter aqui também, então, nessa segunda revolução industrial, o uso de novas fontes energéticas. Como aí já falando, então, em eletricidade e petróleo e matérias e novos materiais. Daí a gente vai ter o uso do aço, que ele já era conhecido, mas ele passa a ser usado amplamente na indústria nesse período. A gente vai ter aqui, então, uma massificação da produção, ou seja, a produção em massa se torna muito maior. Okay? A gente vai ter aqui o surgimento de novas indústrias. Exemplo, indústria química, ok? E teremos também aqui a maior racionalização do trabalho, com modelos como Fordismo e Taylorismo. E daí o que vai ocasionar essa segunda revolução industrial para a gente? Que vão ser as causas da segunda revolução industrial. Primeiro, ela vai ser consequência, então, das próprias ideias burguesas que vão surgir entre os séculos 17, 18 e 19. A consolidação dessas ideias burguesas vão movimentar as ideias industriais. Então, fortemente estimuladas pelo ideário
burguês, que vinha se fortalecendo após sucessivas mudanças e revoluções. Ela vai ser amparada também num modelo ou num ideário econômico liberal e capitalista, certo? E pelas relações produtivas que advêm dele. E daí aqui a gente vai ter o surgimento, né, de um capitalismo financeiro. Por quê? Porque o fortalecimento do capitalismo financeiro, a atividade de bancos, atividade acionista, etc., movimenta também essa nova fase. E daí a gente vai ter as suas características, então, né? E consequências. Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza, 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 beleza. Então, peraí, só arrumar um negócio aqui. Essa fase, então, ela é caracterizada pelo imperialismo, ou seja, a presença das grandes potências industriais em países ainda não industrializados, a fim de explorar seus recursos, mão de obra e mercados. E como se exercia esse imperialismo? Era por meio de um controle político, cultural ou econômico, ok? Então esse imperialismo vai ser uma das grandes tretas dessa segunda revolução industrial, certo? Segundo, uma nova forma de organização do trabalho. Por que isso? Por que essa nova forma de organização do trabalho? Porque como a economia está se rearranjando, o trabalho em torno dela também vai se rearranjar. Então a relação entre os empregados e os empregadores muda. Essas grandes empresas vão passar a controlar cada vez mais o mercado, concentrando o capital na mão desses empregadores e desvalorizando a mão de obra dos trabalhadores, ok? Então, com a criação de monopólios e a concentração ainda maior do capital nas mãos da burguesia industrial, em detrimento ao proletariado, cuja mão de obra tornava-se ainda mais desvalorizada, certo? A gente vai ter também aqui essa substituição do ferro pelo aço,
E isso vai ter implicações significativas para as ferrovias, a indústria naval, automobilística e a criação de maquinário, além da própria construção civil. A gente vai ter aqui o desenvolvimento das indústrias químicas, que vai criar a indústria de fertilizante, indústria de remédio, indústria de papel. Então, vai aumentar a diversidade de produtos disponíveis. Então, uma grande diversidade de produtos, incluindo os da nascente indústria química, remédios, fertilizantes, remédio, fertilizante, papel, cosméticos, etc. Nós também teremos daí as novas fontes de energia, como o petróleo e a energia elétrica. E daí um aumento considerável na produção agrícola, em grande parte devido aos avanços da indústria química, com o quê? Com os fertilizantes. E a gente vai ter também os processos de inchaço urbano, ou fortes consequências sociais nas cidades. Inchaço urbano, desemprego, favelização, o êxodo rural, as pessoas largando o campo para ir para a cidade, certo? Aumento, aumento da pobreza e violência. Eu recebi uma pergunta aqui perguntando sobre, no caso do Brasil, se eu houvesse investido mais no transporte ferroviário do que no rodoviário e na compra de automóveis, se a nossa economia seria melhor. Eu não posso fazer nenhuma afirmação sobre a economia acabar ficando melhor ou não, mas a minha opinião é de que foi feita uma escolha lá atrás, certo, pelo desenvolvimento dessa indústria rodoviária e não era a melhor escolha que existia no momento. Essa escolha pela indústria rodoviária ocorreu num momento de empolgação, num momento super liberal da economia, em que se achava que isso ia ajeitar a nossa vida. E à época já meio que se tinha indícios que não. E até pela extensão do território brasileiro, o transporte ferroviário poderia ser muito melhor utilizado. Então, assim, eu gostaria mais que o Brasil houvesse investido no transporte ferroviário. Eu acho que estava mais de acordo com a necessidade do Brasil no momento. E ainda hoje está. E daí uma grande desigualdade entre as potências que se industrializaram mais cedo, como Inglaterra, França e Estados Unidos, e as de industrialização mais tardia, como Rússia, Japão e Alemanha, que viria a semear alguns dos conflitos motivadores da Primeira Guerra Mundial. Okay? Até pela Alemanha estar excluída desse jogo no começo, a Alemanha fica excluída desse imperialismo inicial, e um dos motivos que desencadeia a Primeira Guerra Mundial é justamente então a Alemanha procurando esse território para ela poder exercer esse controle imperialista. Ok?
E daí, nesse segundo momento, então, a gente vai ter a formação do Fordismo e Taylorismo. Então, modelos produtivos. Daí nós temos aqui o Fordismo. Deixa eu só pegar aqui. E Taylorismo. Então, a gente vai ter o Taylorismo aqui. Começar pelo Taylor, acho que é mais fácil. Que é então, o Taylorismo é o modelo do Winslow Taylor, Frederick Taylor. Ele meio que precede o Fordismo. E qual que é a ideia do Taylor? O Taylor está lá, ele está observando os trabalhadores da indústria, certo? E o que ele percebe? Que se ele organizar os trabalhadores de uma maneira hierarquizada, sistemática, com cada trabalhador fazendo uma função específica e tendo seu tempo monitorado, cumprindo a sua tarefa no menor tempo possível, a produção industrial aumenta. Então, o que o Taylor vai propor? Cronometrar o tempo que os trabalhadores levam para cumprir suas funções, recompensar trabalhadores mais rápidos, estabelecer hierarquias e sistemas organizados na cadeia produtiva e especializar trabalhadores em funções. Além disso, o que mais a gente vai ter aqui, o que o Taylor vai estar propondo? Qual que é a ideia dele aqui, então? Produzir cada vez mais em tempo cada vez menor. E aí nós teremos o Fordismo, do Henry Ford, isso da empresa Ford, isso é das indústrias Ford. E o que o Ford vai fazer? Primeiro, o Ford vai olhar esse modelo taylorista e ele vai iniciar a linha de montagem. Baseado no modelo de Taylor. E o que ele vai fazer daí? Produção em massa, produtos semelhantes, certo? Para ser mais rápido produzir, porque eles têm sempre o mesmo tipo. Frase famosa do Ford: você pode comprar um carro da cor que você quiser, desde que ele seja preto, certo? E daí o que a gente vai ter? Os trabalhadores maiores precisam de maiores salários, então maiores salários para os trabalhadores. Mas não porque o Ford é bonzinho, é para quê? Para que consumam mais. Ok? Então deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui do Fordismo e Taylorismo para vocês. Fordismo, Taylorismo, imagem. Tá.
Legal, eu não consigo mandar a imagem para vocês pelo chat, eu não consigo colar a imagem aqui no na lousa. Isso me frustra um pouco. Ok, beleza. Então vou montar ela aqui, calma aí. Então vou montar um quadro comparativo aqui. Não sei se meus olhos estão girando, eu tô com a impressão que tá tudo se mexendo nessa lousa já. Então aqui a gente vai ter o Taylorismo, que nós teremos o Fordismo. Lembrando que nós estamos falando em coisas que são desenvolvidas em momentos diferentes. O Taylor vem antes do Ford, por isso que o Fordismo ele é uma expansão em cima dos conceitos do Taylor, certo? Chegou a mensagem no chat. É meio ruim isso, Rick. É meio ruim, cara. Então, Taylorismo e Fordismo aqui. O Taylor de 56 a 1915 e o Ford de 63 a 47. Então, deixa eu só colocar de 1856 a 1915. Então, esse aqui é o modelo idealizado pelo Taylor. E esse aqui é o modelo imaginado pelo Ford, já que o Ford viveu um pouquinho mais entre 1863 e 1897. Então, o que a gente vai ter aqui? Primeiro, separação do trabalho e hierarquização. Daí no Ford, isso vai acontecer? Vai, mas vai ter também isso aliado à produção e consumo em massa. E repara que a produção e consumo em massa. Por quê? Porque se não houver consumo em massa, não faz sentido produzir em massa, ok? Daí o Taylor ele vai racionalizar a produção. O Ford ele vai levar uma especialização extrema já. Então, vai ter uma racionalização da produção. E aqui uma especialização extrema do trabalho. O cara que aperta parafuso pro Ford, ele tem que apertar parafuso como se ele fosse o único cara no mundo que soubesse fazer isso e a vida dele dependesse disso. E aqui a gente vai ter um controle rígido sobre o tempo das atividades de produção. Ou sobre o tempo da produção, de produção, né? Com o Ford, a gente já vai ter aí uma padronização da produção e seus produtos.
Não faço ideia, Luca. A ideia é que a gente vai ter um nível mínimo de produtividade a ser alcançado e com o FOD nós já temos a ideia das linhas de montagem, incluindo, inclusive, esteiras, tornando o trabalhador um refém da velocidade da máquina, ok? Então, pessoal, quem tem que salvar lousa, já o faça, ok? Que eu quero passar para a terceira revolução industrial para a gente matar as revoluções industriais hoje, beleza? Então já me avisem assim que vocês salvarem essa lousa. Foi. Esperar um segundo aviso aí. E a gente já vai. Isso aí. Veio aí uns avisos então. Então tá salva a lousa. Vou apagar aqui as coisas então. Até aqui, beleza, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Vou tomar o silêncio de vocês como um não. Não há dúvidas, professor. Apenas sofrimento. Então vamos lá. E agora a gente sai desse tema segunda revolução industrial e já entra no tema de uma terceira revolução industrial. A revolução industrial para acabar com todas as revoluções. Faço essa brincadeira, mas é porque depois da terceira revolução industrial vai ser muito difícil a gente falar com segurança em revolução novamente. Por quê? Porque revolução industrial, ela implica uma ideia de ruptura pela palavra revolução. Só que após a primeira e a segunda revolução industrial, a gente já não vai mais ter grandes mudanças em como se pensa a produção. Essa grande mudança vai vir com a terceira e depois dela a gente vai ter avanço de tecnologias, tudo isso, mas não na organização socioeconômica da indústria. Como assim? Já vamos entrar nisso então. Então, contexto geral aqui, né? Ela é também chamada, e aí entra o grande negócio dela, de revolução técnico-científica informacional. O que coloca em evidência, né, seus avanços nas áreas da tecnologia, ciências e informação. Informação, meios de comunicação, internet, ok? E essa será uma revolução que vai tomar forma a partir de 1950 no contexto do pós-guerra, fim da Segunda Guerra Mundial, certo? E da Guerra Fria, que é a disputa tecnológica e armamentista entre a UA e a União Soviética. E daí, nessa fase da Revolução Industrial, vai receber destaque daí, então, recebem destaque os setores da robótica, genética, informática, telecomunicações, eletrônicos, e serão exploradas novamente novas formas de energia, sobretudo a energia
nuclear, certo? Porque aqui a gente já está no mundo pós-bomba atômica, ok? Além disso tudo, a gente vai ter um aprimoramento das invenções da antiga indústria e dos seus modelos produtivos. Por quê? Porque o Taylorismo e o Fordismo darão sinais de exaustão e serão substituídos por modelos mais atuais e condizentes para com o mercado mundial. Pós-guerra. Então, o que a gente vai ter aqui como consequências dessa terceira revolução industrial, né? Primeiro, um avanço considerável no campo científico. Os resultados dos avanços que aconteceram nessa revolução industrial são sentidos ainda hoje. Os avanços no tratamento de certas doenças, o avanço das próprias relações de trabalho, no uso de tecnologia para trabalho, para informação, como a informação chega até a gente. Tudo isso vem dessa terceira revolução industrial. Então, nela vai vir a criação de uma indústria e um consumo de alta tecnologia. Por quê? Graças à invenção, isso é importantíssimo, do microchip. Ok? E daí também todo um avanço enorme no campo das comunicações, com a criação da comunicação instantânea, né? Daí a gente vai ter a via satélite, a própria telefonia móvel e o uso da internet, ok? E daí nessa revolução industrial a gente já vai ter daí uma presença muito mais forte das multinacionais. Então, um estabelecimento muito mais pronunciado de empresas multinacionais e a consolidação de fato daquilo que a gente chama de capitalismo financeiro, enquanto o face das relações capitalistas e econômicas. No entanto, a gente vai vir daqui também uma preocupação maior com o desenvolvimento sustentável, dado que os combustíveis e a matéria-prima da indústria começam a dar sinais de exaustão e o mundo começa a apresentar as consequências negativas dessas revoluções para o meio ambiente e a natureza. E a gente vai ter também, né, obviamente, o desenvolvimento daí muito maior da tecnologia nuclear, ok? Então, Nath, a gente fala em uma quarta revolução industrial, sim, no campo da geografia, na verdade. Só que é aquele negócio, depois das terceiras revoluções, elas meio que perdem o sentido. Então, assim, a gente já tem
especialistas falando numa quarta revolução industrial, né? É um livro do Klaus Schwab, tá? Tem uma matéria da BBC Portuguese. Eu vou passar para você a matéria aqui, certo? Falando que seria uma quarta revolução industrial, né? E essa quarta revolução industrial viria não apenas de uma nova tecnologia, mas dos novos sistemas que viriam do uso dessas novas tecnologias. Todo o avanço numa tecnologia de engenharia genética e neurotecnologia traria uma nova relação com o mundo. Por exemplo, uma automatização total das fábricas, dispensar completamente o uso de humanos nas fábricas, que já é meio que um projeto alemão que está sendo feito desde 2013, sistemas cyberfísicos, então tudo isso vem com a ideia de uma quarta revolução industrial. Dá uma olhada nesse artigo que eu mandei aí, porque ela cria, inclusive, demandas novas, né? Porque se todas as fábricas forem automatizadas, você não vai ter mais trabalhadores nas fábricas. E isso vai criar, então, peraí, quem vai consumir esses produtos vai consumir com que dinheiro? E aí vai vir a própria questão da necessidade de uma renda mínima universal, etc. Então, voltando aqui nas consequências. A gente ainda vai ter uma questão aqui também de contínua desvalorização da mão de obra em relação ao valor produzido. Ah, porque hoje o trabalhador tem mais qualidade de vida, mais direitos e ganha mais do que em 1830. É verdade. Só que o valor que ele produz hoje é muito maior também. Então cabe essa observação. O trabalhador ele também é expropriado cada vez mais do fruto de seu trabalho, ok? Deixa eu só ajeitar aqui, pronto, beleza. Continuar aqui então. E daí aqui a gente vai ter, né? O Japão e a Alemanha em recuperação. Mas o que eu quero falar, na verdade, é de um modelo produtivo aqui, que é o toyotismo. Para de me mandar propaganda de pipoca no WhatsApp. Que é o toyotismo. E quando a gente está falando em toyotismo, a gente está falando o quê? Numa ideia super diferente do que seria o terrorismo e o Fordismo. Falei em pipoca, sim. Primeiro, uma produção adequada à demanda. Não é mais aquela coisa fordista de você produzir um estoque imenso, fazer uma produção em massa como se não houvesse amanhã e ter que se preocupar em como você vai vender isso depois. A gente está falando de outra coisa aqui. Você produz de acordo com a demanda que você está recebendo. Então, por consequência, aqui a gente já vai ter uma redução dos estoques. Por quê? Porque estoque parado é dinheiro que está sendo perdido. E junto com isso, uma diversificação dos produtos fabricados para você ganhar mais em diferentes campos. A Toyota vai fazer isso muito bem, por isso o toyotismo. Uma maior automatização das etapas produtivas, ok? E aí, por último, a gente vai ter uma mão de obra mais qualificada e multifuncional. Como assim multifuncional? A gente vai ter postos de trabalho flexíveis e uma hierarquia flexível. Então, todo esse trabalho no modelo toyotista, o Ford ia olhar isso e ficar horrorizado, certo? Por que o Ford ficaria horrorizado olhando isso? Porque a antítese do Fordismo é esse toyotismo, ok?
Beleza, pessoal? Até aqui? Então aqui a gente vai ter como consequências ainda, né? Como efeitos finais ou características finais, uma maior integração no mercado global e de suas relações, devido à globalização provocada pelos grandes avanços no campo da ciência, tecnologia e informação. E aí, com isso, a gente vai ter os problemas causados tanto pela exploração desregrada no meio ambiente em busca por lucros cada vez maiores, quanto os problemas que têm origem na própria organização deste trabalho e nas questões trabalhistas, incluindo aí a questão da terceirização e da função dos países menos desenvolvidos nesse grande mercado mundial, enquanto consumidores desses produtos e fornecedores de mão de obra e matéria-prima baratas. Colonização 2.0, pessoal. Beleza, aqui, pessoal. Beleza, pessoal? Lebeza, beleza, leveza, sim, sim, beleza, beleza. Beleza, então. Vamos para aquela parte dos exercises. Salvem a luz, então. Avisem aí os primeiros a salvar a lousa, por favor, para eu poder apagá-la com menos peso no coração. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui para fazer. Tem alguns para fazer, Gabriel. Tenho pelo menos 5 ou 6. Foi lá? Então vamos lá. Então vamos lá. A partir do aparecimento da fábrica moderna, vinculada à utilização industrial da energia a vapor e à mecanização da produção de tecidos no século XVIII, a economia capitalista conheceu diferentes saltos tecnológicos, frequentemente denominados revoluções industriais. Sobre estas alternativas, está a alternativa correta,
Letra A. Em virtude da expansão imperialista, a Alemanha foi epicentro da primeira Revolução Industrial, desencadeada a partir do investimento produtivo de recursos obtidos com a exploração das colônias. Letra B. O desenvolvimento da eletricidade e da produção de aço foi característico da segunda Revolução Industrial, tendo conduzido ao declínio dos monopólios capitalistas, dado o preço reduzido da energia elétrica e das matérias-primas, que facilitou a afirmação de empresas de pequeno porte. Letra C. Em geral associados à segunda Revolução Industrial, desenvolveram-se o Taylorismo e o Fordismo a partir do controle rigoroso do ritmo de trabalho dentro das empresas, que se tornaram cada vez mais especializadas. E letra D. A terceira revolução industrial, vinculada à utilização da microeletrônica, da biotecnologia e informática, conduziu uma expansão espetacular do emprego industrial na etapa contemporânea do desenvolvimento capitalista. Qual alternativa a gente fica aí, pessoal? Uma na D. Só Gabriel? Só vai ser só Gabriel mesmo? Uma na C. Mais duas na D. Legal, tivemos algumas respostas já. Seguinte, deixa eu só confirmar aqui para vocês, porque tô achando engraçado o que aconteceu. A alternativa correta, nesse caso aí, ai, ai, deixa eu só confirmar aqui. É a alternativa C, ok? C. C de correto. Por que que é a alternativa C? Vamos lá. A C está falando que, associado à segunda revolução industrial, a gente vai ter o Taylorismo e o Fordismo a partir do controle rigoroso do ritmo de trabalho dentro das empresas, que se tornam mais especializadas, o que é verdadeiro. A D fala da terceira revolução industrial, ok, utilização da microeletrônica e tecnologia informática, ok. Uma expansão espetacular do emprego industrial, não. A gente não vai ter uma expansão tão espetacular assim do emprego industrial, a gente vai ter uma expansão espetacular do emprego na área de serviços, ok? Não nas indústrias. Então a gente ficaria com a C nessa. Muito boa aí pro Wesley, que marcou a C pra gente. Valeu, Wesley. Safadão. Vamos para a próxima.
Então, o que a gente tem aqui? Ó, industrialização acelerada de diversos países ao longo do século XIX altera o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais com a segunda revolução industrial, emergindo o imperialismo, cuja característica marcante foi o ou a. Letra A. Substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional. B. Busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e capitais excedentes dos países industrializados. C. Manutenção da autonomia administrativa dos governos nativos nas áreas conquistadas. D. Procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa. E E. Transferência de tecnologia estimulada por uma política não intervencionista. Qual que é a alternativa correta aqui? Uma na D, uma na E. Vai lá, quero mais gente. Uma na B, outra na B, outra na B. Então, beleza, pessoal. Ó, quem marcou D, procura de especiaria, ouro e produto tropical inexistente na Europa. Galera, essa D é o mercantilismo, ok? Fique esperto. Letra E, transferência de tecnologia estimulada por política não intervencionista. Pelo contrário, esse imperialismo ele é extremamente intervencionista, certo? Não tinha transferência de tecnologia alguma, era pura exploração. Então, a B, busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e indústrias, né? E capitais excedentes dos países industrializados. Justamente, é isso que está sendo buscado nesse imperialismo. Um novo mercado consumidor, um novo território a se explorar e conquistar economicamente, politicamente e culturalmente, ok? Então, 6 é a alternativa B. Beleza? B de beleza. Mandaram bem aí, Wesley, Muterli, Marques. Posso pagar aí para a próxima? Vai mais uma ou duas e a gente dá uma acalmada já. Vamos lá. Como diria Rise, vamos lá, vamos lá. Mandar o combo, mandar duas juntas. Estou com preguiça de copiar as duas assim separado. Vamos lá então, ó. Na segunda etapa da Revolução Industrial, isso, B de Ben 10, mas qual deles? Na segunda etapa da Revolução Industrial, iniciada por volta de 1860, caracterizou-se um ou uma fortalecimento das corporações de mercadores, aumento da utilização da mão de obra servil, supremacia do capitalismo financeiro, intensificação das trocas comerciais através das feiras e predominância do sistema familiar de produção. Qual desses é característica da segunda revolução industrial? E aí, pessoal, qual desses é característica da nossa segunda revolução industrial? C de Naruto. A. Outra na A. Mais alguém?
Não, mais ninguém? Nessa aí, a gente fica com a C. Supremacia do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele se estabelece de fato na segunda revolução industrial, ok? Essas corporações de mercadores seriam as guildas que já existiam ao final da Idade Média, ok? Então a gente fica com C. C de Naruto. E vamos para 8. O processo socioeconômico associado à Revolução Industrial ao longo do século XIX costuma ser caracterizado em duas grandes fases, geralmente chamadas Primeira e Segunda Revolução Industrial. Comparando-se as duas revoluções, conclui-se corretamente que a segunda, a partir de 1870, apresentou como característica A. Aumento do número de pequenas empresas. B. Fim da exportação de capitais. C. Tendência à formação de oligopólios. D. Despolitização do movimento operário. E E. Enfraquecimento do colonialismo. Oligopólios são pequenos grupos de empresas que controlam grandes fatias de mercado. Ok? E aí? Gabriel foi C ou B? Não sabe. Ele sabe que é C ou B, mas ele não sabe. Foi C. Ele não sabe, mas é C. C de comunismo. Mais alguém, pessoal? Uma na E, E de errada. E de S eu não entendi muito. B de boiei. Seguinte, então, pessoal, ó, seria mais puxada mesmo, mais por uma questão de entender o que ela está dizendo do que a resposta ser difícil, tá? Então, tá pedindo para a gente falar uma mudança da segunda revolução industrial. A letra A fala em um aumento do número de pequenas empresas, ok? Ela é bem clara no que ela está dizendo. A B fala em fim da exportação de capitais, ou seja, o capitalismo não depende mais dessa exportação. Está errado, ok? A letra C fala de uma tendência à formação de oligopólios. Por quê? Porque nessa fase da Revolução Industrial, a gente estaria começando a formar pequenos grupos de empresas que controlariam essas grandes fatias de mercado. Isso de fato está acontecendo na segunda Revolução Industrial. A gente vai ter grandes empresas se fortalecendo e controlando cada vez mais setores econômicos. Por exemplo, a própria Ford. Ok? Então a correta é a C. A letra D fala em despolitização do movimento operário, que é mentira. O movimento sindical estava firme e forte, o comunismo estava bombando no movimento operário inglês. E aí é falar do enfraquecimento do colonialismo. Esse enfraquecimento do colonialismo é o contrário que está acontecendo, né? A gente estava falando em segunda revolução industrial, e a segunda revolução industrial vai ter justamente o quê? Ela vai trazer o questionamento do imperialismo. E o que é o imperialismo se não o colonialismo, certo? Deixa eu ver o horário aqui. Dá pra ir uma última, vai. Já que estamos aqui. Só para ver se vocês entenderam essa bagaça direito. Vamos lá, ó, a última, pessoal.
A emergência da terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional proporcionou uma sequência de avanços no campo do trabalho industrial. No que se refere às modalidades de produção fabril, aquela que melhor se configurou e garantiu sua manutenção na esfera produtiva foi macartismo, fordismo, taylorismo, volvismo ou toyotismo. Qual dessas aí tem a ver com a terceira revolução industrial, com a revolução técnico-científica e informacional? Uma na E. Eu sou taylorista, Rick, pela sua definição. Outra na E. Mais outra na E. C de chutou errado. Você faz esse chute aí, Gabriel. Vamos lá. Terceira revolução industrial. Terceira revolução industrial, a gente está falando de taylorismo. Desculpa, galera, de toyotismo. Ok? Terceira revolução industrial é toyotismo. E. E de está certa a resposta. Ok? E de elefante. E de espelho. E de esdrúxulo. Ok? Toyotismo. Produção adequada à demanda, pequeno estoque, trabalhadores flexíveis, mão de obra mais educada. Ok? A gente quer cair. Pessoal, fechou então. Ficou alguma dúvida aqui? Não? Então, beleza. Abraço. Até semana que vem. Ok? Valeu, gente. Até mais.